Emoções e ser constante, esse é o tema da nossa live de hoje. Vamos para a nossa live do dia, esse mês aqui de setembro. Me comprometi a fazer 21 lives e hoje é a 21ª live que eu faço. Então hoje eu estou concluindo, mas amanhã tem live. Amanhã tem uma live entre eu, Lu e Mag, onde a gente está na série Se Destrave, Se Realize. E a gente vai falar amanhã sobre alguns assuntos aí que pode destravar nas 3 áreas da sua vida. Eu como mentora de saúde e emagrecimento, a Lu como mentora de relacionamentos e a Mag como mentora de negócios, finanças. Então vamos lá. Eu vou tava pensando aqui antes de eu entrar na live, que eu acho que eu vou dar o nome aqui dessa série de lives direto ao ponto. Por quê? Tô pensando aqui o que eu acredito que seja mais viável, né? Então, não sei se isso exatamente vai acontecer no mês de novembro, no mês de outubro, porque no mês de outubro nós vamos dentro desse projeto Se Destrave, Se Realize, a gente vai estar fazendo um desafio, né? E aí a gente vai ter ali algumas sequências de live e tal. Mas eu quero colocar aqui no meu cronograma fazer lives todos os dias, mas lives curtas, lives direto ao ponto. Então eu tô aqui com essa ideia sobre isso. Então, sempre quando eu estiver aqui sozinha, vão ser lives curtinhas, porque eu quero trazer aqui o conhecimento mais direto ao ponto, aquele que você vai conseguir escutar a live e vai conseguir aí colocar em prática, tá? Então, qual que é o tema aqui da nossa live de hoje? Como controlar as suas emoções e ser constante. Então, bora lá, direto ao ponto então. Dentro, do emagrecimento sistêmico, você vai me ouvir falar muito que para você emagrecer, você precisa estar no presente. O que isso significa? Como assim? Eu não tô no presente? De corpo, sim, você está no presente, porém o nosso corpo, ele é uma pequena parte daquilo que conduz as nossas decisões. Existe o quê? O nosso inconsciente, que nada mais é do que as nossas memórias, todas as experiências que a gente viveu. E esse sim é que está no comando da nossa vida, mais especificamente 95% do tempo. Então, para você emagrecer, você precisa estar no presente. Se existir algo, como que eu sei se eu estou no presente, Então, você está no presente de corpo, mas é como se você não tivesse de alma. Por quê? Por conta do seu inconsciente, as experiências, tudo que você viveu, que estão lá no passado. Então, Dani, como que eu sei, se eu estou no presente? Se existe algo que você deseja e você não consegue concretizar, isso já é um indício de que você não está no presente. Se você se compromete a fazer algo e você não consegue cumprir, isso já demonstra que você não está no presente. Se você consegue emagrecer, mas você volta a engordar, isso mostra que você não está no presente. E para você emagrecer e sustentar esse emagrecimento, isso só é possível se você estiver no presente. Então, o que é importante? Como que seria uma dinâmica saudável para a minha vida? 70% do tempo você está no presente, 20% do tempo você está olhando para o futuro, e quando você está no presente, você consegue o quê? Plantar ações pensando e se baseando no futuro. Então, 70% do tempo você está no presente, no aqui e no agora, fazendo o que precisa ser feito. Eu falo muito, bora fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque bora fazer o que tem que ser feito é o que te leva àquele resultado que você deseja. 70% do tempo no presente, 20% eu tô o quê? Olhando para o futuro. O exercício que eu faço hoje, eu não faço pensando no agora. Eu já não faço exercício para emagrecer, eu não faço exercício porque eu quero trincar meu abdômen, não. Eu faço exercício hoje pensando o quê? Numa longevidade saudável, pensando na manutenção do meu próprio corpo. Eu faço exercício porque eu acredito que isso é criação de saúde e não pela estética. Se fosse pelo resultado, não faria o menor sentido eu estar em um desafio que eu mesma me coloquei de fazer exercício por 90 dias, porque
eu não preciso mais emagrecer e eu não tenho mais nenhum objetivo físico, eu tô bem com como eu estou. Mas quando eu estou no presente, eu não ajo somente pensando no aqui e no agora. Eu estou no aqui e agora, mas eu tô plantando o meu futuro. Eu estou olhando para aquilo que eu almejo, que eu desejo, ou seja, isso é, eu estou olhando para o futuro. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter, né, entre aspas, eu vou ter 50 anos, 60 anos, 70 anos. Como eu tô no presente, eu consigo ir plantando as sementinhas para que eu chegue lá dentro daquilo que eu posso fazer da melhor forma, mas isso só é possível se você está no presente. E 10% do tempo, sim, a gente tem uma história, a gente pode inclusive consultar essa história. 10% do tempo a gente passa o quê? A gente vai olhar, mas o nosso passado ele tem que ser uma biblioteca para que a gente consulte aquilo que a gente fez e tenha, né, um parâmetro. Bom, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, mas é o quê? Para a gente consultar. Se você não está conseguindo um resultado que você deseja, se você não consegue emagrecer, se você emagrece e volta a engordar, se você não consegue ter constância no que precisa ser feito para você conseguir emagrecer, isso já demonstra que você não está no presente. E aí, o que é importante a gente ter em mente? O que mantém a gente preso no passado? Então, assim, a nossa vida é um conjunto de experiências. Tudo o que a gente vive são experiências. Então, e ao longo do nosso dia a gente vai passando por experiências. E sim, a gente repete muitas dessas experiências ao longo da nossa vida e ao longo do nosso dia. Então, lá no seu passado, e do 0 aos 7 anos, é um período extremamente importante. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos, é como se fosse assim. Imagina que fosse camadas, né? Então, o nosso cérebro, ele é composto, nesse exemplo, né, por 3 camadas. A primeira camada, ela foi criada para quê? Para que a criança ela sobrevivesse. Então é o nosso cérebro de sobrevivência. A segunda camada é o nosso cérebro emocional. Esses 2 cérebros eles são formados até os 7 anos de idade. E essa terceira camada é o nosso cérebro lógico, é o nosso cérebro racional. É aquele cérebro que pega a calculadora e fala: eu quero emagrecer 5 quilos até o final do mês, então eu vou dividir isso por 4 semanas e eu vou emagrecer 1,250 kg por semana. Esse cérebro ele só é formado depois dos 7 anos de idade. Então, do 0 aos 7 anos, a criança ela tá ali o quê? Só absorvendo. Ela tá ali só absorvendo as experiências que ela tá vivendo. E essas experiências 7,8 bilhões de pessoas, né, na face da Terra tiveram experiências boas e experiências ruins. O que acontece? Conforme a gente vai vivendo experiências ruins, experiências que a gente dá o significado de experiências negativas, né, que nos trazem emoções negativas, o que acontece? A gente vai ficando preso a essas determinadas experiências. Em um dado momento da nossa vida, na fase adulta, eu não consigo executar algo que eu desejo, eu não consigo colocar em prática algo que eu desejo. Por quê? Porque você viveu alguma experiência na sua vida, você, né, principalmente na sua infância, e nessa primeira infância onde você não tinha essa condição lógica de conseguir filtrar, você estava ali somente absorvendo. Essa emoção negativa, ela vai se manifestar ao longo da sua vida. Muitas vezes hoje, e por isso que a gente tem muito o costume de falar: eu fui lá, fiquei brava com o meu marido e eu fui lá e descontei todas as minhas emoções na comida. Quem que quer emagrecer que não fala isso, né? E você precisa entender que essa raiva que você sente hoje, que você descontou hoje, né, na comida, não tem relação com a situação atual. Isso demonstra, não tem somente a ver com essa situação atual, mas isso demonstra que você viveu uma experiência
que gerou uma emoção e que você ainda está presa naquela experiência e naquela emoção. O que você vive hoje no presente é uma repetição disso que aconteceu lá. Por isso que você quer se controlar diante da comida, mas você não consegue. Por isso que você quer ser constante, mas você não consegue. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu no passado, que está associado a uma emoção negativa, tira a sua força de fazer aquilo que precisa ser feito no presente. Quando que eu vou ter força para fazer aquilo que precisa ser feito? Então, quando que eu vou ter força para diminuir ou até mesmo tirar o açúcar da minha vida? Quando que eu vou ter força para fazer um café da manhã saudável e conseguir abrir mão do pãozinho? Quando que eu vou conseguir, no final do dia, concluir um dia saudável e não enfiar no pé na jaca no final do dia? Quando você estiver no presente. Isso é, quando você conseguir conectar e conciliar todas essas emoções. É como se tivesse que acontecer uma liberação, porque essa emoção negativa que você viveu te mantém preso lá no passado. E aí você fica o quê? Voltando sempre àquela situação, porém, o que acontece? Eu fiquei com uma raiva lá, né, em alguma situação que eu vivi na minha infância. O que acontece? Quando a gente é tomado por uma determinada emoção, existe um tripézinho, né, que acontece. E o terceiro pilar desse tripé é o comportamento. A emoção, né, então eu pensei, é o primeiro tripé, eu senti, é o segundo, e eu me comportei. Então, quando lá na sua infância você pensou, você sentiu, você teve um comportamento naquele momento. Muito provavelmente esse comportamento que você teve foi para aliviar aquela emoção que você sentiu naquele momento. Então, se você sentiu raiva, você precisava aliviar aquela emoção. E aí, quem nunca, né? Eu tava com raiva, eu fui lá, eu cortei um pão, passei manteiga, eu nem vi, eu comi que eu nem vi aquele pão. Por quê? Porque naquele momento está registrado, você está com o padrão que não foi criado agora, que foi criado lá na sua infância do quê? Quando eu estou com raiva, eu preciso me acalmar. E aí, qual que foi o comportamento que aconteceu lá na sua infância e continua repetindo hoje? É o comportamento de me acalmar comendo. Isso se torna o quê? Com a repetição, conforme isso se repete, isso se torna um hábito. E por isso que é tão difícil, na maioria das vezes, a gente abrir mão de um hábito, ou então substituir um hábito, se a gente não reconhece como esse hábito foi criado. E na maioria das vezes, esse hábito, ele foi criado lá na sua infância, de forma totalmente despretensiosa, mas foi criado. Então, a gente precisa o quê? Liberar na raiz. Se é uma emoção, você precisa liberar na raiz essa emoção. Se é uma tristeza, a gente precisa o quê? Fazer essa liberação. Por quê? Porque fazendo essa liberação é que a gente vai conseguir quebrar esse padrão. Você vai conseguir substituir esse hábito. Enquanto a gente não faz essa liberação, sabe o que acontece? Isso, buscar essa mudança é superficial. Você está buscando essa mudança de forma superficial. E quando eu vou lá e eu consigo de fato liberar isso na raiz, eu fui o quê? Eu fiz uma liberação profunda. Isso traz força para você fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque quando você faz essa liberação, você já não está mais no passado. Você já deu um passinho e você está mais no presente. Muitas vezes a gente tem, e eu me coloco muitas vezes nessa situação de que quando eu vou fazer uma refeição, eu me desconectar, eu não estar com a televisão ligada e eu não ficar no celular. É um baita de um desafio, mas é o quê? É uma forma de eu me avaliar, de eu avaliar quanto de fato eu tô no presente. E aí o quê? Eu percebo quanto a minha qualidade de presença e a minha conexão com aquele alimento, com aquela refeição, através dos 5 sentidos, ela vai para um outro nível. Por quê?
Porque eu olho para o alimento, eu sinto o cheiro do alimento, eu mastigo o alimento, eu estou ali com qualidade de presença. E é um desafio, é um baita de um desafio. Por quê? Porque hoje a gente tem muita distração, né? Então, televisão, celular, né? A gente tem muita distração, mas principalmente por quê? Porque a gente tem a tendência de ficar virado para o passado. Então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para tudo isso, eu preciso tentar identificar. Mas um exercício básico e muito simples é o quê? Se você não consegue fazer o que precisa ser feito, você já é um indício de que você não está no presente. E essa energia do passado, da raiva que você sentiu ou da mágoa que você guarda, ela não tem força no presente. Por isso que muitas pessoas elas emagrecem e depois elas voltam a engordar. Por quê? Porque essa emoção que está presa lá no passado, ela pede alívio, ela pede a liberação hoje. E aí a forma de aliviar hoje é comendo. Porém, o que acontece muitas vezes, né? A gente passa por situações que fazem a gente acreditar que a raiva que eu senti tem a ver com hoje. E tem a ver com hoje, porém é somente uma reprodução. É como se fosse um espelhamento do que aconteceu no passado. Quando eu consigo liberar aquilo que está no passado, isso muda no presente. O seu comportamento muda, as situações mudam. É como se a sua realidade mudasse. Por quê? Porque o que cria a sua realidade hoje é a forma como você traz a emoção daquilo que você viveu no passado, tá? Tudo que você vê no passado é projetado hoje, tá? Então, é o quê? Então, muitas vezes, né, acontece o quê? Eu quero emagrecer, mas eu não consigo. Eu quero me controlar, mas eu não consigo. É o quê? É a vida te convidando para você se reconciliar com algo. É a vida te convidando para você olhar para algo que não tá bom. É a vida te convidando para que você se reconcilie, para que você fique bem com alguma determinada situação. Mas aí o que a gente faz? A gente culpa o marido, a gente culpa o trabalho, a gente busca culpados, mas é a vida te convidando para fazer você ficar bem com algo que em algum momento não foi legal. Você deu um significado ali de que não foi legal. Então, todo desafio, ele traz em si um presente, só que é muito difícil a gente conseguir enxergar. Porém, eu consigo começar a enxergar isso melhor quando eu entendo que por trás de todo desafio há um presente e eu me disponibilizo a entender o que Deus está querendo me trazer com aquela mensagem. Então, sim, por trás de todo desafio existe um presente, mas eu preciso buscar entender qual que é a mensagem por trás disso, tá? Então, assim, o que é importante a gente entender? Então, é o primeiro padrão, você vai me ouvir falar muito, para você emagrecer, você precisa estar no presente. E existem algumas posturas, né, que a gente aprende a desenvolver. E o tema dessa live não é sobre postura, posso até estar fazendo uma live para falar somente das posturas, como a gente se comporta, né, dentro dessas posturas. Mas o que é muito importante a gente fazer e que eu venho fazendo e que vem me trazendo assim grandes respostas, né? Qual que é uma postura saudável? Então, e você vai me ouvir falar bastante também, que se você não está no presente, você precisa ativar uma postura madura. Uma postura madura nada mais é do que você estar no presente, do que você ter se liberado de todas essas questões do passado. Uma postura madura é o quê? Uma postura de quem faz o que precisa ser feito. Mas para eu ter força para fazer o que precisa ser feito, eu preciso me liberar dessas questões do passado. Então, você vai me ouvir muito. Você precisa ativar uma postura madura. E uma postura madura é o quê? É uma postura, e aí fica com esse exercício, faz esse exercício aí no seu dia a dia, faz esse exercício com a próxima tensão que você sentir. Eu venho fazendo isso e venho trazendo muitos insights, que é o quê? Uma postura
de observar. Então, e eu consegui ter assim muitos insights, principalmente dentro dos meus comportamentos com relação à alimentação, sobre os desafios que eu passava dentro do relacionamento. Eu faço muito isso dentro do meu casamento, que é o quê? Diante de uma situação que você está vivendo, você sai, é como se você saísse daquela situação e você observasse aquela situação de fora. Então é como se você olhasse para aquela situação de fora. Então, quando você está lá e você chega do trabalho e você está completamente ou triste, ou desanimada, ou nervosa, ou irritada, o que você vai fazer? Você vai reviver essa cena, porém em pensamento, observando essa cena. Você vai olhar para o seu comportamento, você vai olhar para o que você estava pensando, você vai reproduzir o que você estava pensando, você vai tentar se conectar ao que você estava sentindo e como você se comportou. É um exercício extremamente simples, mas muito poderoso. Por quê? Porque quando você faz esse exercício, você consegue o quê? Primeiro, entender alguns padrões de comportamento que você tem. Quando você entende alguns padrões de comportamento que você tem, você consegue enxergar isso, você consegue reconhecer isso. É um passinho para que você consiga mudar esse comportamento. Quando você faz esse exercício de sair da cena, é como se você estivesse saindo do piloto automático. É como se você estivesse saindo daquela repetição e indo para ser o quê? Protagonista dessa situação. Então você olha para essa situação de fora e aí você vai o quê? Ver se esse comportamento que você teve, ele coube para aquela determinada situação ou não. Se ele não foi um exercício, se ele não foi um comportamento que foi muito exagerado. Então, fazendo esse exercício, você aumenta o seu autocontrole. Por quê? Porque você consegue identificar o que te levou a se comportar daquela determinada maneira. E quando, você vai conseguindo perceber isso, quando você vai conseguindo perceber o que te levou a se comportar daquela determinada maneira, o que é o mais interessante ainda é que você vai começar a perceber que esse comportamento, ele é repetitivo, você não faz ele uma única vez, você já vem fazendo ele há tempos e você vai perceber que ele não está relacionado somente com o estresse do que aconteceu hoje, vai estar relacionado com algo que você viveu no passado. Você vai começar a perceber que são situações e circunstâncias muito parecidas. Talvez aquilo que te irritou, que te deixou triste, que deixou magoado, ou então que te deixou nervosa, você vai perceber, talvez você perceba que até a fala de quem te magoou, que até a fala de quem se dirigiu a você foi muito parecida com algo que você ouviu ou que você viveu lá na sua infância. Porém, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro entendimento, que essa tensão que você sente hoje, ela não está relacionada somente com hoje, ela está relacionada com algo que você viveu no passado. Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento, qual que é? É que é um exercício de autoobservação. Então, você vai fazendo essa autoobservação e olha, só presente. Quando a gente consegue, e eu venho treinando isso cada vez mais, são cada presente, por quê? Porque é como se você aumentasse o seu nível de consciência, é como se você as coisas começassem a fazer sentido. É como se você falasse assim, caramba, essa tensão que eu senti, ela não diz respeito a algo que eu acabei de viver, mas sim a uma situação que eu vivi no meu passado e que essa situação me gerou uma emoção negativa e essa emoção negativa está fazendo com que eu não consiga me controlar hoje. Então, sim, para você emagrecer, você precisa estar no presente. Enquanto você não tem autocontrole, isso é só uma evidência de que você não está no presente, que existem o quê? Situações que te prendem no passado e essas situações, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela vai estar
ligada a alguma emoção, e se é algo que você deseja e não consegue concretizar, é porque essa emoção é uma emoção negativa. Quando você tá lá com raiva, tristeza, mágoa, o que tá gerando? Seu corpo tá gerando muito cortisol. O que vai acontecer? O seu corpo ele vai pedir um equilíbrio. Através do que? Através de liberação de dopamina, de serotonina, e a comida vai proporcionar isso. Por isso que isso se torna um ciclo vicioso e por isso que a gente fica viciado na comida, porque é um acúmulo ao longo da vida. Então é um acúmulo de todas essas emoções que vem acontecendo, que a gente vem sentindo. Por isso que olhar para o que gerou isso é extremamente importante. Deixa eu ver aqui o comentário da Mari. Sejam todas muito bem-vindas, que a gente está chegando aqui. Peguei no embalo aqui de falar na linha de raciocínio, nem dei bem-vindas, todas bem-vindas. Sim, isso é muito verdade. A autoobservação é muito poderosa. Não é só para emagrecer, não, é para tudo. E essa autoobservação, o que faz cada vez mais sentido para mim? É literalmente eu sair da cena. Então, eu reproduzir aquela cena que eu vivi, mas me olhando de fora. Isso tem um poder, isso tem um potencial, isso traz tanta resposta que, assim, você vai se tornando o quê? Cada vez mais condutor da sua vida. Você vai ativando cada vez mais uma postura madura que faz com que você tenha o controle das suas decisões, né? O que é uma pessoa dona de si? É aquela pessoa que ela consegue pensar sobre algo, executar sobre algo. E quem não consegue? O que isso quer dizer? Só quer dizer que essa pessoa, ela não está no presente, ela ainda está presa a padrões do passado. Então, assim, o tema da nossa live é como controlar as emoções e ser constante. E aí eu vou passar aqui de uma forma bem rápida, porque nossa live é direto ao ponto. 4 observações para você fazer, para que você venha cada vez mais para o presente, para que você não desconte as emoções na comida, para que você consiga ser constante, tá? Então, assim, uma das coisas que fazem com que a gente tenha dificuldade de conseguir concluir algo, que faz com que a gente se perca no processo e gera muita emoção ruim, né? Muita frustração, é o quê? E isso tá totalmente relacionado com as 3 leis, e eu já vou falar por quê. É o quê? Sabe aquela mania de grandeza no seguinte sentido? Eu quero emagrecer e assim, tem que ser 10 quilos no primeiro mês, tem que ser 15 quilos, não, tem que ser 20 quilos rápido, sabe? Essa meta extremamente alta, e a gente precisa sim se desafiar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente deseja. Eu vejo muitas pessoas que elas simplesmente desistem do processo de emagrecimento porque se não for para ser um processo rápido, elas não querem, né? Então, o que a gente precisa? E isso é um costume. Quando você deseja uma meta exagerada demais, o que isso mostra? Isso mostra que você está fora da ordem. Por quê? Porque você quer ser maior do que aquilo que realmente você pode, no sentido lógico, não no sentido filosófico. Quando eu falo no sentido lógico, é o quê? Será que tem necessidade de você ter um resultado rápido? Será que não seria mais inteligente você aprender durante o processo o que precisa ser feito para você conseguir sustentar esse resultado? Não é somente sobre emagrecer, mas é sobre você vir para o presente. Não é somente sobre você ter um resultado, mas é sobre você conseguir sustentar esse resultado. E muitas vezes eu já vi isso acontecer demais, que é o quê? A pessoa emagrece, o melhor resultado que eu já tive dentro do processo de emagrecimento foi 8 quilos em 35 dias. Foi um dos melhores resultados. Na verdade, já tive resultado melhor. Mas teve uma cliente minha que ela emagreceu 8 quilos em 35 dias. Gente, resultado incrível. Mas durante esse processo, ela estava mais preocupada com o resultado
do que com o aprendizado. E aí o que acontece? Desequilibra. As duas coisas são importantes. Então, eu me preocupar com o resultado e ter uma meta e planejar essa meta é importante? Sim, extremamente importante. Porém, você não pode ficar somente com isso. Por quê? Porque não é somente sobre emagrecer. É também sobre o que você tem que fazer para você conseguir sustentar esse resultado. Então, por exemplo, quem faz bariátrica, quem ganha na Mega Sena, por que essas pessoas elas não conseguem sustentar, a maioria delas, né? Pelo menos 95% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Porque ela só visou, ela só visualizou, ela só olhou e ela só desejou o resultado. E o que a gente precisa? Não é sobre o resultado, mas é sobre o que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi, que eu ainda não entendi e que me impede de alcançar ou de sustentar esse resultado. Então, é o quê? Se eu já emagreci, já voltei a engordar tantas vezes e eu ainda não consegui, o que eu tenho que aprender sobre isso que eu ainda não aprendi? Então, assim, é como se fosse largar a mão da mania de grandeza para a gente conseguir o quê? Se alegrar com os pequenos começos, se alegrar com as pequenas vitórias, se alegrar com os pequenos resultados e não somente resultado mensurável, mas aqueles resultados que não são mensuráveis também. Então, caramba, diminui o açúcar do meu café, estou fazendo atividade física, estou bebendo mais água. Dentro da minha mentoria de emagrecimento, essa avaliação ela é feita semanalmente. Por quê? Porque você precisa também reconhecer não somente o resultado, mas também a transformação que você vem tendo. Então, se você quer, não, mas eu quero emagrecer 10 quilos, né, no mês e eu não aceito mais que isso. E o que acontece? Eu não consigo, como você se sente quando isso não acontece? Então, você se sente frustrada, se sente raiva, você sente vontade de abandonar, de desistir. Por quê? O que é frustração? É uma expectativa mal dimensionada. E aí, o que acontece? Quem não tá com uma postura madura ativada, ela não fica com o que é. Então, não fica com os presentes que a vida tá dando, como, por exemplo, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com o que essa situação tem para me trazer? Então, esse é o primeiro ponto. A Mariana viu golfinhos, golfinhos, né? Teve insights. Segundo ponto, né? Para que você consiga aí não descontar suas emoções na comida e ser constante. É o quê? É você se libertar de ideias antigas, de padrões antigos, sabe? Começa a dar espaço para o novo e a gente vai ter sim uma resistência com o novo. A gente vai ter, eu tô trazendo aqui o emagrecimento sistêmico, já trouxe muito conteúdo de coach, muito conteúdo de mentalidade. Vai ter gente que não vai querer acessar esse conteúdo, não vai querer, não vai se permitir ouvir o que eu tenho para falar sobre o emagrecimento sistêmico. Por quê? Porque está preso a uma ideia antiga e uma não exclui a outra. Isso não quer dizer que eu não vou falar de coach, por quê? Porque elas se complementam, porque as duas se fortalecem. Mas para você que deseja emagrecer, quando eu falo que é se liberar de ideias antigas, eu tô falando também sobre aquele pensamento quando você fala, eu tenho que, não, né? Eu vou no cinema, tem que ter pipoca. No meu café da manhã tem que ter pão, ou então no meu açúcar tem que ter café. Peraí, se isso que você fala que tem que tá te impedindo de alcançar o objetivo que você deseja, qual que é o sentido de você continuar com essa ideia? Então, você não tem que nada. Na verdade, assim, algumas coisas você tem que, né? Você tem que mudar o padrão de pensamento, você tem que mudar o padrão de comportamento. Então, assim, se libera, sabe, das ideias antigas, dos padrões antigos. E isso também, no que diz respeito... Vocês estão me ouvindo? Só fala pra mim, que entrou uma ligação aqui. No que diz respeito o quê? A você fazer coisas diferentes. Então, é você se desafiar, você se propor um novo. Por quê? Porque, gente, o mundo está mudando. O mundo está mudando. E a gente tem que acompanhar essa mudança.
né? Muitas vezes a gente fica preso a ideias antigas que foram, né, impostas pra gente, porque a gente simplesmente não dá espaço pro novo. Então, o que, por exemplo, né? Há pouco tempo, imagina só, a neuroplasticidade foi descoberta em 1990, um estudo super recente. Imagina se ninguém nunca tivesse acreditado na possibilidade do nosso cérebro se moldar, né? Antes acreditava o quê? Que o nosso cérebro, a gente nascia, crescia, se formava e ele era imutável, não dava para mudar. Até que veio estudos da neuroplasticidade que explicou o quê? Que o nosso cérebro, ele é plástico. Ele sendo plástico, o que dá para ser feito? A gente pode o quê? Fazer alterações, a gente pode remodelar esse cérebro. E se ninguém acredita nisso? E assim é para os estilos alimentares, por exemplo. Tem gente que não, eu não acredito que low carb funciona, né? Porque você ainda tá com aquela ideia, aquela mentalidade de que o que funciona é comer de 3 em 3 horas. E cada vez mais eu acredito que não existe o certo e errado, o bom e o ruim, existe aquilo que funciona para você. Por exemplo, treino HIIT. Tem muitas pessoas que não acreditam que treinos... O que é o treino HIIT, né? Um treino curto e intenso. Treino curto, às vezes, é um treino de 20 minutos. Tem muitas pessoas que não acreditam que treino HIIT funciona. Por quê? Porque a pessoa ainda tá lá naquela ideia de que o melhor é a musculação. E eu não tô falando que seja bom, que seja ruim. Mas a gente precisa o quê? Apertar um F5 para a gente entender que os estudos, eles se atualizam. E a gente precisa se atualizar junto com eles. E muito mais do que isso é o quê? O que funciona para você? O que você gosta de fazer? O que faz sentido para você fazer? De repente, a pessoa que ela gosta de um pãozinho de manhã, não faz sentido para ela fazer uma low carb. Isso não quer dizer que não funciona, quer dizer que não combine com ela. Então a gente precisa se liberar dessas ideias antigas para que a gente consiga não só alcançar esse resultado que eu desejo, mas principalmente sustentá-lo, tá? E o terceiro ponto é exatamente sobre isso, sobre harmonia e sustentabilidade. Você precisa ter um estilo, isso para tudo, um estilo de atividade física, um estilo de alimentação que seja harmônico com o seu estilo de vida, que combine com você e que seja sustentável. E é lógico que enquanto eu estou emagrecendo, o que a gente faz? Muitas vezes é muito válido a gente entrar com uma estratégia específica em um determinado momento para a gente dar um choque no nosso organismo para que eu consiga continuar emagrecendo, porque o nosso corpo é extremamente inteligente, ele se adapta a tudo e tem um momento que a gente entra no efeito platô, que é o quê? Aquele momento que a gente para de emagrecer. A gente para de ter resultado. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente entra com uma estratégia. Para quê? Para dar um choque no nosso metabolismo e a gente continuar tendo resultado. Isso são momentos. Não faz sentido, se você ama pão, você fazer uma dieta low carb. Do mesmo jeito que eu não gosto de alimentos muito gordurosos. Eu não como a gordura da carne, por exemplo. Eu não gosto muito de coisas muito embutidas. Não vai fazer o menor sentido eu ter um estilo alimentar, né? Cetogênico, por exemplo, mas para algumas pessoas pode ser que combine. Então, o que a gente precisa? Encontrar harmonia dentro do meu estilo de vida, dentro daquilo que eu gosto, dentro daquilo que faz sentido para mim, que seja harmônico e que seja sustentável. Eu vou conseguir sustentar isso? Não. Tem alguns momentos que a gente tem que fazer um esforço, sim. Cara, eu amo pão, mas de repente eu vou ter que entrar com uma estratégia low carb para dar esse choque no meu metabolismo, confundir o meu metabolismo para eu continuar emagrecendo. Ok, é uma estratégia, você vai fazer aquilo por um curto período de tempo. E não quer dizer também que vai ser você comer o que você quer, quanto você quer, o quanto você quer, o quanto você quer. Também não é sobre isso. A gente também, quanto mais na postura madura eu tô, mais eu vou entendendo isso. E um outro ponto é o quê? É você ter a alegria nas pequenas coisas. Aquela pessoa que ela não consegue se alegrar com as pequenas escolhas, isso também mostra que ela não está no presente. Isso também mostra o quê? Que ainda falta um senso de gratidão.
E o senso de gratidão, ele não tem a ver somente com aquilo que você tem, ou com aquilo que você consegue, ou com aquilo que você alcança, mas tem a ver também com o quanto você é grato pela sua história. A dificuldade que a gente tem de emagrecer, ela mostra muito o quanto a gente está desconectado da nossa própria história, o quanto a gente ainda não está com o nosso pai, com a nossa mãe no coração, o quanto que a gente ainda não honrou os nossos familiares, ainda não honrou aqueles que vieram antes, ainda não honrou o nosso pai e a nossa mãe. E se alegrar com as pequenas vitórias, com os pequenos começos, com as pequenas coisas e agradecer por isso é uma forma de evidenciar se a gente está no presente. Então, se relacione com isso, né? Porque às vezes a falta de gratidão, então a falta de alegria que você se manifesta hoje em você é só uma forma de mostrar como que você vê o seu passado, como que você vê a sua história. E é extremamente importante você conciliar isso, você ficar de bem com isso. Para quê? Para que você consiga trazer um estilo de vida, né, feliz, um estilo de vida leve, um estilo de vida grato, um estilo de vida que você consiga se alegrar. Certo? Essa aqui é a nossa live de hoje. Então, sempre, né, lives aqui direto ao ponto. Vou estar fazendo live entre 20 e 40 minutos, mas sempre para trazer aqui alguma mensagem, algum conhecimento, algum entendimento e para que você consiga colocar algo em prática. É extremamente importante. Eu assisti essa live, o que eu vou colocar em prática? Por quê? Porque senão você só vai acumulando e conhecimento também pesa. Então, se você só adquirir o conhecimento, mas você não colocar em prática, isso também vai te trazer um certo peso. Nani, como que eu faço então? Assistir essa live? O que eu vou colocar em prática dessa live? Assim você vai o quê? Você vai liberando esse conhecimento que você recebeu. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Se tiver, coloca aqui, senão eu já vou me despedindo. Eu gosto sempre de falar, né? Se tiver algo que você gostou nessa live, tive alguma dúvida, ou gostei de tal coisa, ou comentei, me identifiquei com tal situação, o meu direct está lá disponível, manda uma mensagem no direct, eu vou amar bater um papo com você sobre algo que foi falado aqui na live, tá? Gratidão por quem passou por aqui, gratidão por quem tá aqui comigo, gratidão por quem vai assistir essa live gravada e é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou disponível. E amanhã, 1h30, eu tenho live, eu, Luana e Mag, nós estamos no projeto Se Destrave, Se Realize, onde a gente está abordando como você destravar nas 3 grandes áreas da vida. Então, saúde, relacionamentos e negócios. Tá? Então eu vejo você também na live de amanhã. Um beijo e fica com Deus.